Olá, queridos, estamos aqui para começar mais um vídeo falando sobre teologia pastoral, sobre ministério pastoral, sobre a liderança cristã nos dias de hoje. Tenho feito alguns vídeos com essa temática, tentando contribuir para o ministério dos pastores, dos vocacionados, dos novos líderes que estão surgindo nas igrejas. A minha oração é que estes vídeos possam servir de ferramenta ou de um alerta, de uma ajuda, de um alento para os ministros do Evangelho. Hoje eu quero ler um texto que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 2, diz assim, certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E aí o texto segue falando sobre Samuel também deitado, quando Deus chama Samuel e Samuel corre ao profeta Eli. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso: o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. O líder de maior projeção em Israel naquela época, naquele momento, o sacerdote Eli, está velho e sem visão. Não enxerga mais. Os seus filhos exploram o povo, vivem uma vida de devassidão, de depravação sexual, uma vida imoral, explorando os israelitas de uma forma absurda e vergonhosa, e Eli, sem visão, não pode fazer nada. Quando um líder perde a visão, é o tema deste vídeo e desta breve meditação. Eu quero abordar 3 coisas muito importantes debaixo dessa temática: as razões para a perda da visão, as consequências da falta de visão e a cura para a falta de visão. Começamos então com as razões para a perda da visão. Poderiam ser muitas? Podem ser muitas. Eu anotei 3 razões para se perder a visão. A primeira delas é uma falta de comunhão verdadeira com Deus. E aqui eu não estou falando de visão física, de olhos, eu estou falando de visão espiritual, falando de visão ministerial. Quando falta uma comunhão verdadeira com Deus, perde-se a visão, ou corre-se o risco de perder-se a visão. É aquele líder, é aquele pastor que não busca a Deus, é aquele pastor que não tem fome de Deus, que não tem desejo pela presença de Deus. O salmista dizia: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. E tem pessoas, tem líderes, tem pastores no exercício do ministério que perderam completamente a fome pela presença de Deus. A Bíblia torna-se um instrumento de trabalho. Ele não lê mais a Bíblia para si, ele não lê a Bíblia para se alimentar, ele lê a Bíblia para os outros, para aplicar aos outros. Ele lê para pregar. As mensagens são preparadas no joelho, mas não é que o pastor se ajoelha para orar. Ele senta-se na sua cadeira lá no púlpito, aqueles que ainda fazem isso, e enquanto o ministério de louvor, ministra o louvor, ele está com a Bíblia nos joelhos, folheando, procurando um texto para pregar. Isso é trágico. Mensagens não preparadas, mensagens mal preparadas, mensagens preparadas de última hora. Um pastor que não conhece e não vive a palavra. A oração se torna mais uma atividade profissional. Ele ora no templo, ele ora no culto, ele ora pelos outros, mas não tem um tempo de oração, um tempo na presença de Deus. A falta de comunhão verdadeira com Deus
nos leva a não sentirmos a presença de Deus, a não ouvirmos a sua voz. O texto, o versículo anterior, diz que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Por quê? Porque o líder estava perdendo a visão. E por que ele estava perdendo a visão? Porque ele não tinha comunhão verdadeira com Deus. Tudo que se faz quando não se tem comunhão com Deus é ritualístico, é mecânico. Nós aprendemos a fazer, o seminário nos ensina a fazer, a prática cotidiana nos ensina a fazer e nós fazemos naturalmente. Eu sei fazer, eu conheço o sistema, eu conheço o processo, eu conheço o ritual, mas nós não buscamos a Deus. Vamos levando a coisa no piloto automático. Queridos, quando não há comunhão com Deus, corre-se o sério risco de perder-se a visão. E tem muita gente no ministério, tem muita gente como Marta, fazendo a obra de Deus sem dar tempo para Deus. Marta se atarefava, corria, fazia um monte de coisas, mas ela não tinha escolhido como Maria boa parte, que era estar aos pés do Senhor. E tem muito pastor hoje fazendo a obra sem dar tempo para o dono da obra. A segunda razão para a perda de visão, a primeira é a falta de comunhão verdadeira com Deus. A segunda é o comodismo. São pastores que estão satisfeitos com o status alcançado, com o status quo. A igreja cresceu, a igreja o sustenta, a igreja está num bom patamar, então ele não quer fazer mais nada. Ter visão dá trabalho. Por quê? Porque ter visão nos leva a trabalhar mais, nos leva a estabelecer alvos, a perseguir esses alvos, a descobrir novas áreas de atuação, novos projetos, novas programações, novas atividades, novos objetivos na vida ministerial. É melhor ficar acomodado, é melhor ficar no gabinete pastoral, é melhor ficar no conforto da sua casa. Ter visão é algo trabalhoso e tem pastores que estão acomodados. Pastores que levantam 10, 11 horas da manhã, pastores que não fazem visitas, porque visitar dá trabalho, porque crente incomoda, porque crente é cheio de problema. Pastores que não querem congregações, porque congregações dão trabalho. Pastores que não querem ampliar o escopo da sua atuação, porque isso vai dar trabalho. Então, eles apenas mantêm o que têm. Chegaram a um determinado patamar, ou assumiram a igreja num determinado patamar, está bom assim. Não precisa mais, estão acomodados. Tem o seu salário, tem a sua casa, tem algumas outras vantagens, combustível, internet, plano de saúde. Para que eu vou me esforçar mais? Para que eu vou correr mais? Se acomodam. E o comodismo mata a visão, o comodismo cega. Uma terceira razão para a perda de visão é uma visão profissionalizada do ministério. A igreja me sustenta, eu vivo do evangelho. A igreja paga o meu salário. Se eu ganhasse mais, eu faria mais, mas o que eu ganho não é muito, então eu vou fazer o que é justo. Não é assim que as coisas funcionam. Há pastores que medem o sucesso pelo número de membros, pela arrecadação financeira da igreja. Isso não é parâmetro para se medir o sucesso na presença de Deus. Para se medir o sucesso no ministério, a eficácia ministerial. Há pastores que foram para o seminário com um objetivo: se tornar pastores e viverem a sua vida tranquilamente, comodamente, pastoreando igreja. Quando não dá mais numa, quando recebe uma oferta, um convite de uma igreja maior e que pague mais, ele vai. E alguns têm a petulância de colocar Deus no negócio. Deus está me dirigindo. Interessante. Eu não vejo Deus dirigindo um pastor para ir para uma igreja menor, para uma cidade menor, ganhar um salário menor. Deus sempre dirige para o melhor. Talvez seja a teologia da prosperidade, vocês comerão o melhor da terra. Não sei. Mas colocam Deus no negócio.
Você é um pastor vocacionado por Deus, e quem é vocacionado tem visão. O profissional, ele está tranquilo, ele está sossegado. Tem pastores que eles estão buscando cargos denominacionais ou cargos políticos e usam a igreja para isso. A igreja cresce, a igreja se desenvolve, então se candidata a vereador, se candidata a deputado, porque tem um bom número de membros para votar nele, para trabalhar gratuitamente para eles. Alcançaram um status denominacional, então usam isso como trampolim político. Queridos, eu entendo que um pastor não deva se envolver com política. Ele foi chamado para ser ministro do evangelho e não para se envolver com política. E a maioria dos pastores que se envolveram com política perderam a visão. E tem pastor que diz que Deus o mandou, que Deus falou, que recebeu uma profecia, que recebeu uma revelação, que teve uma visão, que teve um sonho. Eu não consigo entender um Deus que chama para o ministério e depois desvia você do ministério para um cargo político. Eu não entendo Deus dessa forma. Poderia continuar por um longo tempo citando razões para a perda de visão. Citei 3: falta de comunhão verdadeira com Deus, comodismo e uma visão profissionalizada do ministério. Eli era um sacerdote profissional. Ele cuidava bem do sacerdócio, mas ele perdeu a comunhão, a intimidade com Deus. A palavra de Deus era rara, as visões quase não aconteciam. Ele não buscava o Senhor, ele não tinha comunhão com Deus, ele estava acomodado. É o ministro dos 3 S's, salvo, sentado e satisfeito. E ele ficava sentado à porta do templo, fazendo nada, acomodado. E os filhos de Eli tinham uma visão profissionalizada do ministério. Quais são as consequências da falta de visão? Que consequências isso gera na minha e na sua vida? Queridos, na vida do próprio líder, a falta de visão gera hipocrisia. Existe uma dicotomia entre a pregação e a vida total, a vida pessoal. Um líder sem visão não vive, na maioria das vezes, o que prega. Ele prega uma coisa, mas vive outra. Às vezes ele nem acredita no que ele está pregando. Vive de título, vive das aparências, vive do cargo eclesiástico. Ele representa um papel espiritual. Ele não tem comunhão com Deus, então ele representa um homem de Deus, mas ele não é um homem de Deus. Ele não tem intimidade com Deus, ele representa um homem da palavra, mas ele não tem intimidade com a palavra. Ele representa ser um homem de oração, mas ele não vive uma vida de oração. Existe uma esterilidade espiritual e ministerial. A igreja para de crescer, a sua vida para de produzir frutos. É uma vida espiritual estéril, é uma vida ministerial estéril. Ele não gera filhos, ele não gera líderes, ele não gera novos pastores, ele não gera novas igrejas. Está acomodado na sua esterilidade. A falta de visão gera conflitos no próprio lar. A esposa, os filhos não querem o cristianismo que o pastor representa. Os filhos não querem mais igreja, não querem mais evangelho, não querem nem saber em ministério. Existem conflitos com colegas de ministério, sabe por quê? Porque o colega de ministério se torna adversário. Adversário como candidato ao pastorado de uma igreja maior, melhor, que pague melhor. Adversário nos cargos denominacionais, adversário nos cargos políticos. Então existe uma briga porque se perdeu a visão e o colega não é visto como companheiro de julgo e ministério, mas é visto como um adversário. Existe inveja, existe ciúmes, existe rancores, mágoas e até mesmo ódio. No púlpito, mensagens frias, mensagens vazias, carentes de unção. Sua pregação não tem vida. As mensagens de um pastor sem visão
Elas podem ser medíocres, inconsistentes. Elas podem também ser filosóficas e teologizadas, cheias de sabedoria humana, mas carentes da graça e da unção e do poder do Espírito Santo. As mensagens de um pastor sem visão podem ser gritadas, podem ser barulhentas ou proferidas num tom tranquilo e controlado, mas elas não geram vida, elas não produzem resultados, elas não alimentam o rebanho. O rebanho de um pastor sem visão é um rebanho faminto pela palavra, porque o pastor não tem a palavra para compartilhar com o rebanho. Quando um pastor perde a visão, ele cria um império para si. A minha igreja, os meus auxiliares, os meus discípulos. Existe um misto de autoritarismo e de manipulação. Ele torna-se dono da igreja, dono do rebanho, dono da verdade, e ai de quem contestá-lo. O grande problema é que ele perdeu completamente a visão. Na vida da igreja, isso é na vida pessoal do ministro, do pastor, na vida da igreja, são igrejas pequenas, são igrejas vazias, existe carnalidade, existe mundanismo. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho não é pregado, não é anunciado. Os cultos são ritualísticos e mecanizados. É aquela adoração manipulada. Coloque a mão no seu coração, levante a sua mão, feche os seus olhos, diga isso, diga aquilo, declare isso, olha para o seu irmão e diga. Mas não há espontaneidade, não há vida, não há vibração, não há um mover do Espírito de Deus. Há um número excessivamente absurdo de desviados, de afastados do caminho. Quando um pastor perde a visão, ele corre atrás de outras visões, de visões de homens, e aí existem práticas místicas, sincréticas no meio do povo, no meio da igreja. Ele fica copiando a visão desse ou daquele que deu certo nesse ou naquele lugar, mas ele não tem uma visão de Deus para a sua igreja, para o seu rebanho. Há uma total ausência de práticas evangelísticas e missionárias. Um pastor sem visão não se envolve com missões, não investe em missões, não promove o evangelismo. Pastor sem visão, uma igreja sem visão, não percebe o mover de Deus. A ausência de milagres, a ausência de operação sobrenatural no meio do povo de Deus. O povo de Israel vivia de milagre em milagre, mas no tempo de Eli os milagres não aconteciam mais. O líder máximo da nação, o mais proeminente, o mais destacado líder da nação israelita naquela época, Eli havia perdido a visão, e o mover de Deus, a atuação de Deus havia cessado no povo de Israel. A voz de Deus havia se calado. Isso é trágico. Como curarmos a falta de visão? Como revertermos esse quadro? A cura existe. A cura para a falta de visão começa com arrependimento genuíno do pastor, do ministro. Reconhecer que a sua falta de visão é pecaminosa. Reconhecer que está em pecado. É uma tristeza profunda pelo que causou a Deus e a sua obra. É um arrependimento que gera lágrimas de contrição, que gera um desejo intenso e incontrolável de mudar de vida e mudar a história, o quadro da sua igreja. Há uma confissão de pecados. Ao abandono do pecado, da carnalidade, das obras nebulosas, do comodismo, do profissionalismo ministerial. A cura para a falta de visão passa pela consagração verdadeira, a leitura da palavra, o estudo da palavra, a meditação na palavra para uso e benefício próprio, não para os outros, mas para si mesmo. Uma vida de oração consistente, uma vida intensa de oração.
a prática do jejum, da busca do Senhor, levantar de madrugada e deitar tarde para orar, para buscar a presença do Senhor, momentos específicos de oração, orar por si, orar pela igreja, orar pela mensagem, pela palavra que vai ser pregada. A cura para a falta de visão passa pela comunhão com Deus, uma comunhão autêntica, real, verdadeira, sem máscaras. Pastor, você pode impressionar a plateia, mas você não impressiona Deus. Na presença de Deus eu tenho que tirar a máscara se eu quiser ser abençoado, se eu quiser ser ouvido, se eu quiser viver com Deus eu tenho que tirar a máscara, me despir de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda pseudo-espiritualidade, senão eu não vou ser abençoado por Deus. Eu não vou ser usado por Deus. Deus não vai se impressionar comigo. Mas a mão de Deus, o coração de Deus vai se mover com a minha sinceridade, com a minha humildade e humilhação na sua presença. Eu preciso aprender a conhecer a Deus, a reconhecer a sua voz. Samuel não conhecia a voz de Deus. Quando Deus chama, ele corre para Eli. E aí Deus chama e ele corre para Eli. E Deus chama e ele corre para Eli. Aí ele entende, porque a essa altura da sua vida e do seu ministério, Eli não sabia mais ouvir a voz de Deus, mas ele lembrou dos tempos que Deus lhe falava. Então ele disse para Samuel: Samuel, é Deus que está te chamando, não sou eu, é Deus. Ele ensina Samuel a fazer o que ele não faz mais. Ele ensina Samuel a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele já não dizia mais isso. Cultive uma fome insaciável pela presença de Deus. Clame por Deus. Chore por Deus. Viva para Deus. Há muitos líderes como Eli que perderam a visão. Perderam a visão por falta de comunhão verdadeira. Perderam a visão por comodismo. Perderam a visão por uma visão profissionalizada do ministério. A falta de visão traz profundas e nefastas consequências sobre a vida do pastor e sobre a vida da igreja, mas existe cura para a falta de visão. Há muitos líderes morrendo e matando por absoluta falta de visão. Existem líderes que estão perdendo gradativamente a visão. A palavra de Deus diz que vivemos na luz, que andamos na luz. Precisamos ter uma visão dada por Deus, uma visão buscada no trono de Deus, através da comunhão com Deus. Uma visão ampla, uma visão santa, uma visão que nos leve a sermos ministros verdadeiros do Senhor. Eu era menino e nós cantávamos na igreja uma canção que eu quero que seja a minha oração, que eu quero que seja a sua oração. Essa canção dizia assim: abre, Senhor, os nossos olhos, queremos ver-te e adorar-te, faze-nos tua voz escutar. Abre, Senhor, os nossos olhos. Que essa seja a minha, que essa seja a sua oração, e que desempenhemos o ministério com uma ampla visão dada por Deus, em nome de Jesus.